A paz do Senhor, professores da nossa escola bíblica dominical. É com muito prazer que eu falo mais uma vez com vocês. Aqui é o professor Osiel Lourenço e nós estaremos aqui mais uma vez para falar da nossa lição, da nossa queridíssima, especial, amadíssima classe de juvenis, né? De modo que nós estaremos falando já neste domingo a nossa lição de número 11. Meu Deus, como passar rápido, não é? Nós já estamos praticamente caminhando aí para o final do trimestre, onde nós aprendemos durante todo esse semestre com nossos alunos esse tema tão importante, né, que edifica tanto a nossa alma, que é o tema do louvor e da adoração. E nesse domingo nós estaremos estudando a lição que tem por título O Louvor de Davi. Que tema interessante! E nós temos 3 grandes objetivos da nossa lição. Primeiro, destacar que Davi enfrentou diversas situações de perigo ao longo da vida. 2, expor que Davi reconheceu sua dependência de Deus e que era grato a Ele. 3, incentivar os alunos a serem sempre gratos a Deus. Então esse é assim o coração dessa lição, né? O ponto alto da lição, o ponto-chave da lição, é levar os alunos a serem sempre gratos a Deus. E o texto áureo está em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo 22, o versículo 18, que diz: livrou-me do meu possante inimigo, ou seja, do meu forte inimigo, e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Que interessante, Davi olhava para os seus inimigos e olha, eles são mais fortes do que eu. Ou seja, sozinho eu não conseguiria vencê-lo, né? É isso que Davi está dizendo. E interessante, né, que na lição anterior, Davi compôs aquele salmo belíssimo e profundo, que é o salmo de número 51, onde Davi coloca toda a sua alma, né, para fora e confessa o seu pecado diante de Deus, que é o salmo de número 51. Né? E naquele salmo nós vimos Davi ali colocando todo, né, pedindo perdão a Deus, abrindo o seu coração e pedindo para que Deus o perdoe e o purifique do seu pecado. E na lição deste domingo, não é um salmo, a lição deste domingo é um trecho que está em 2 Samuel, no capítulo 22, né? Aí nos versos 1 até o verso 16, onde Davi também faz um cântico de louvor a Deus e um cântico belíssimo. E vamos então, no tópico de número 1, Davi, um resumão. Olha que interessante, né? Davi, um resumão, onde você vai, nesse tópico, fazer como a próprio tópico indica, fazer um resumão da vida de Davi. Esse Davi que foi aí, quem sabe, o principal rei de Israel, o grande rei de Israel, aquele rei que conseguiu unir todas as tribos, né, e fazer um reino único. Esse Davi que era um dos antepassados de Jesus. Esse Davi que ganhou incontáveis batalhas. E esse Davi que era um homem segundo o coração de Deus, ou seja, Davi foi um homem vitorioso, um homem que está lá na galeria, né, dos grandes reis de Davi. Mas esse Davi, a vida dele não era apenas caracterizada por coisas boas, por coisas positivas. Davi, ele tinha também fraquezas e erros. E como nós estudamos na lição passada, vemos o Davi cometendo um pecado degradante, que é o pecado do adultério. Vemos Davi também cometendo um pecado também degradante, que é o de assassinato. Nós vimos então Davi fazendo assim, cometendo erros, né? Mas nós vemos também esse Davi pedindo perdão a Deus e colhendo, claro, as consequências do seu pecado. Vemos Davi, né, sendo aquela pessoa que tem um coração desejoso, né, de Deus, ele queria Deus. Então esse Davi, ele foi pastor, ele foi músico, ele foi um soldado, ele foi um rei. Ou seja, Davi era uma pessoa cuja vida era caracterizado por vitórias e derrotas, pontos altos e pontos baixos. Era uma vida caracterizada por grandes acertos,
mas também por grandes erros. Ou seja, Davi, a história de Davi, ela também se parece até um pouco também com a nossa história, né? Porque a nossa história de vida, ela não é constituída apenas de coisas boas, de coisas maravilhosas, né? Eu costumo dizer, né, que a Bíblia, ela não é editada, não é? Você já viu lá nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nós temos uma tendência natural de editarmos tudo e colocarmos apenas os momentos alegres, os momentos felizes, as conquistas. Dificilmente a gente vai ter uma rede social onde a gente só coloca os nossos fracassos, os nossos erros, os nossos pecados, os nossos momentos tristes, né? Não. A gente, na internet, a gente tem uma vida editada, né? Onde a gente está sempre bonito, sempre sorrindo, sempre coisa boa, mas a Bíblia não é uma rede social que é atualmente editada. Muito pelo contrário, a Bíblia, ela demonstra a vida na sua concretude, a vida com todos os seus acertos e com todos os seus erros. Davi, a vida de Davi está exposta, né? A vida dele como ela realmente era. Então, através da vida de Davi, a gente aprende e a gente conscientiza também os nossos alunos que a vida real, né? Não a vida virtual, mas a vida real, ela é assim mesmo, né? Ou seja, ela tem altos e baixos, ela tem pontos positivos e negativos, e ela tem acertos e ela tem fracassos. Ou seja, a nossa vida, ela é assim. E a vida de Davi, ela retrata muito bem isso, né? Ou seja, tem batalhas que a gente vence e batalhas que a gente perde. A vida de Davi, ela representa muito bem isso. Mas no tópico número 2, né, apesar de tudo isso que acontece na vida, uma coisa que Davi tinha era um coração grato e um coração humilde. Davi poderia ter sim 1000 defeitos, 1000 erros, mas uma coisa que Davi tinha era exatamente essa qualidade do seu coração. Ele tinha um coração grato e um coração humilde. Prova disso é que na passagem que nós estamos estudando, Davi já velhinho, já caminhando para o final da sua vida, ele então faz uma retrospectiva de tudo aquilo que aconteceu na sua vida, né? E lá no versículo de número 1, no capítulo 22, segundo Samuel, olha que coisa bonita que diz lá: no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ou seja, Davi, ele reconhece o seguinte: olha tudo aquilo que aconteceu na sua vida, todas as batalhas que ele venceu, todas as guerras que ele guerreou e ele saiu vitorioso. Isso só aconteceu porque Deus estava com ele. E você pode aproveitar, professor, essa oportunidade para perguntar aos seus alunos assim: olha, vocês têm sido gratos a Deus? Vocês têm tido um coração que manifesta a gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida? Esse é um dos segredos, entre aspas, da vida de Davi. E que nós temos que também trazer para a nossa vida, sermos sempre gratos a Deus. Mas não apenas ser grato do ponto de vista subjetivo e não dizer isso. Nós temos que dizer sempre isso: meu Deus, obrigado. Eu te dou graças porque tudo aquilo que acontece de bom na minha vida, todas as vitórias que têm acontecido na minha vida, é porque o Senhor está comigo, porque o Senhor a todo momento tem me guiado. Então, incentive os seus alunos a serem como Davi, a sempre serem gratos a Deus. E é isso que nós já no tópico de número 3 vai dizer aprendendo com Davi. Porque Davi, ele lembra assim, ele começa a olhar para todos os fatos que ocorreram na vida dele e ele vai dizer, né, que a sua proteção, né, como Davi, ele foi às vezes Saul a todo tempo querendo matar o Davi, uma série de inimigos conspirando contra o Davi, mas o Davi reconhece: olha, eu só cheguei até aqui porque Deus me protegeu. E ele vai dizer, né, que o Senhor é o seu rochedo, lugar forte. Olha que expressões metafóricas interessantes. É o libertador, escudo e alto retiro. Ou seja, Davi, ele não diz assim: olha, eu cheguei até aqui
porque eu era um grande estrategista militar, porque eu conhecia as artimanhas, porque eu era uma pessoa inteligente, porque eu era uma pessoa muito sábia. Não, Davi não faz isso. Davi não deposita na sua capacidade intelectual, na sua proeminência enquanto rei, né? Ele não deposita nisso, né, o resultado de toda a sua vitória. Mas ele diz assim, né? Porque eu só cheguei aqui, eu só venci, porque Deus esteve comigo a todo instante, a todo momento. Então, professor, você precisa também dizer isso para os seus alunos, para dizer assim, olha, que bom que quando você estiver lá na sua idade adulta, já com seus filhos, né? Já com os seus filhos, já com a sua família constituída, você então vai poder olhar para trás e, assim como Davi, fazer uma retrospectiva. Durante a minha vida vieram batalhas, durante a minha vida vieram momentos difíceis, mas durante esses momentos difíceis Deus me deu vitória, eu venci. Mas eu só venci porque Deus esteve comigo e me deu a vitória. Ou seja, a vitória não se deu única e exclusivamente pela minha inteligência, pela minha capacidade, mas a vitória veio porque Deus esteve comigo. Então isso é algo que os seus alunos nunca podem perder de mente, algo que eles têm que levar muito a sério para toda a vida deles, né? Esse reconhecimento de que Deus é que está conosco e nós vencemos por intermédio dele, né? E sempre agradecer, dizer, olha, eu fiz essa prova, eu passei, Deus esteve comigo. Eu fiz aquela entrevista de emprego e consegui, Deus esteve comigo. Eu consegui adquirir isso, esse bem, Deus esteve comigo. Olha, alguma coisa que eu precisava muito conquistar e conquistei, Deus esteve comigo. Ser grato a Deus, tá? Porque isso é algo maravilhoso. E no tópico de número 4 vai dizer um coração redimido, né? Ou seja, será que a proteção de Deus, né, todo esse cuidado de Deus, ele vem de maneira assim, sem nenhuma contrapartida? A gente aprende com Davi de que não é muito bem assim. Ou seja, toda essa proteção que Deus dá, né, está condicionado a uma vida de comunhão com Deus, né? Ou seja, eu não posso também levar uma vida relapsa, levar uma vida como se Deus não fosse importante, ou como se Deus não tivesse que participar mesmo da minha vida, e achar que naturalmente Deus vai me proteger. Assim, não, Deus me protege mesmo. Não é assim, né? Deus, ele é o nosso escudo. Deus, ele é o nosso libertador. Deus, ele é o nosso rochedo. Deus é o nosso lugar forte. Mas isso está condicionado à vida de comunhão que nós temos com Ele. E essa é uma das características mais profundas, né, da existência do rei Davi, né? Ele tinha uma comunhão com Deus, né? Tanto que diz, né, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então, toda a proteção que Deus vai te dar, todo o auxílio que Deus vai te dar, está sim condicionada a uma vida de comunhão que você desenvolve com Deus. Tá bom? Então, isso é muito importante, né? A ser gratos a Deus. É tão chato, na verdade, quando a gente estende a mão para alguém, a gente ajuda alguém, e aquela pessoa às vezes não está nem aí, né? Aquela pessoa vira as costas para a gente se sente ferido com aquilo, não se sente? Mas quando a gente estende a mão para alguém, a gente ajuda alguém, a gente auxilia alguém, e aquela pessoa diz, olha, muito obrigado, olha, obrigado, né? Sem você eu não teria conseguido. A gente se sente bem, não se sente com isso? E Deus também da mesma forma, né? Deus, ele requer de nós esse sentimento, esse coração de gratidão e de reconhecimento, né? Gratidão por tudo aquilo que Ele faz e reconhecimento de que tudo que nós temos, todas as batalhas que nós vencemos, foi por conta de Deus. Você não acha que se não fosse Deus na vida de Davi, Davi não teria sido morto por Saul? Que Davi não teria sido derrotado pelo rei Saul? Teria sim. Saul teria matado Davi. Saul teria derrotado Davi. Mas você sabe por que isso não aconteceu com Davi? Porque Deus era com ele. Deus era com ele.
Isso também é algo que nós temos que levar sempre na nossa mente e no nosso coração. Nós só vencemos, só prevalecemos, porque Deus está conosco. Amém? Então, que Deus possa te abençoar, professor e professora, e que você possa levar os seus alunos a refletir a respeito disso, da gratidão a Deus. Ok? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande abraço. Amém.